Nosso protagonista nasceu apenas para sofrer na vida. No dia que ele veio ao mundo, foi chamado de fracasso pelo próprio pai. E o motivo é muito simples. Ele nasceu com apenas um único braço. E como se isso não fosse o bastante, a sua vida foi repleta de injustiças. Ainda assim, ele não desistiu. E mesmo com essa limitação, ele treinou sem parar, superando seus limites, dia após dia, até se tornar o mais forte de todos, e contra todas as expectativas. E no fim, ele conseguiu. Com apenas um único braço, ele derrotou até mesmo aquele que era famoso por ser abençoado pelo deus da espada. Mas no fim, nada disso importou. Traído, humilhado e por fim, torturado. A sua vida terminou da pior forma possível. Agora vamos imaginar o que aconteceria se esse homem reencarnasse e dessa vez com 2 braços saudáveis. Imagine um homem que carregava a resiliência de um dragão, agora sem limitações e com talento. A vingança deixaria de ser apenas um desejo e se tornaria destino. Ele se tornaria o principal prodígio entre os prodígios na academia de magia e esgrima. Mas antes disso, vamos voltar no tempo. Vamos relembrar tudo que ele precisou aguentar. A história começa em um dia chuvoso. Dentro de um castelo, um bebê está dormindo em silêncio, enquanto um homem bigodudo está ali, observando com puro desprezo. O bebê não havia feito nada, e aquele homem era seu pai. E mesmo assim, chamou o garoto de repugnante. O azar daquela criança foi nascer no mesmo dia que Kajin, um outro garoto que é abençoado pelo deus da espada, dono de um corpo perfeito e um talento absurdo. Enquanto isso, sua mãe o segurava nos braços, e chorando, mas não por amor, mas por ele não ser Kajin. E o motivo do ódio era simples. Ele nasceu sem um dos braços, e todas as noites, a sua própria mãe se inclinava para perto e sussurrava bem assim: "Porque você não pode simplesmente desaparecer logo, meu filho?" Seu coração se despedaçava, mas mesmo assim, não havia o que ser feito. Ainda no ventre, ele escutou seu pai dizer: "Essa criança vai ser a nossa esperança." Seu pai queria alguém que superasse Kajin, mas no lugar disso, nasceu um garoto sem braço e sem bênção divina. E com isso, todas as expectativas foram destruídas. Enquanto isso, no jardim, Kajin crescia cercado de atenção. As empregadas disputavam cada segundo ao lado dele. Já o garoto Daven era simplesmente ignorado. E quando ele finalmente conseguiu dar seus primeiros passos, sua própria mãe ficou apenas decepcionada. Kajin já empunhava uma espada, quando Daven simplesmente tocou em uma pela primeira vez. Aquele outro garoto até manipulava a energia mágica de mana, e com o tempo, Kajin se tornou o padrão, aquele com quem Daven era constantemente comparado, e inevitavelmente passou a invejar. Então, aos 7 anos, Daven foi entregue a ele. Por fora, parecia apoio da família, mas na realidade, ele foi vendido por 300.000 moedas, e o pequeno garoto jamais imaginou o inferno que aguardava ele. Kajin o odiava, sem motivo e sem explicação, apenas porque queria. Daven se tornou seu saco de pancadas oficial. Ele segurava as lágrimas, mas não pela dor, mas porque todos viam e não faziam nada. O único que poderia impedi-lo havia desaparecido. Seu tio, o único capaz de conter Kajin, abandonou a família, e assim ninguém mais o deteve. Kajin se transformou em um completo monstro. Durante um treino, um oponente se rendeu, mas Kajin não parou. Ele continuava atacando sem qualquer piedade, zombando, esmagando e destruindo, até que chamou o próximo, e dessa vez era Daven. Mesmo sabendo da diferença de poder, ele deu um passo à frente, porque no fundo só queria ser forte e corajoso. As espadas colidiram, mas o resultado era óbvio. Daven foi esmagado, arremessado contra o pilar. Kajin o encarava com desprezo, dizendo que um lixo com um braço só ousa me olhar assim, e então continuou a espancá-lo, perguntando se esforço algum dia seria suficiente, e a resposta dele era clara: nunca. Mas mesmo assim, Daven continuou. Ele sabia que talvez nunca alcançasse, mas ainda assim foi persistente. Enquanto isso, Kajin começou a decair. Afundou no álcool, nos vícios e na própria arrogância. Um gênio que parou de evoluir. E por incrível que pareça, ainda assim, Daven não conseguia nem vencê-lo. Era o talento natural contra a determinação absoluta. Anos se passam, até que já adultos, os dois se enfrentam novamente. Kajin ataca com tudo. O impacto lançou Daven para longe, mas dessa vez ele não recuou. Firmou sua espada no chão e avançou. Kajin percebeu o perigo, mas já era tarde demais. Era uma armadilha. As lâminas colidem mais uma vez. E então, uma explosão. A multidão entrou em choque. Ninguém conseguia acreditar. O homem de um braço só havia vencido. Isso era para ser impossível. Daven derrotou Kajin, o espadachim da tempestade. Até aquele momento, o histórico dele era simplesmente esse: 21 empates e 21 derrotas. E nenhuma vitória. Mas agora, aos 27 anos, ele finalmente venceu. Foram muitos anos, sendo chamado de inútil, sem talento e fracassado. Mesmo assim, ele continuou lutando e venceu. A multidão explodiu em comemoração, mas Kajin não conseguia acreditar. Perder para alguém como esse idiota era imperdoável. Isso fez Daven lembrar de tudo que ouviu a vida inteira. Se ao menos você fosse Kajin. Mas dessa vez, ele respondeu. Se ele fosse Kajin, ele não teria desperdiçado a vida. Não teria se afundado em vícios e porcarias. Nem pisaria nos mais fracos. E então, ele se virou. Finalmente, tinha vencido. Mas naquele instante, seus olhos se arregalaram. Uma lâmina atravessou seu peito. Kajin o apunhalou pelas costas. A multidão ficou apenas em silêncio, em choque.
choque. Até o fim, Kajin continuou sendo um covarde. Naquele instante, Daven percebeu. Kajin havia usado a lendária espada de mana da família Sen. Aquilo significava uma coisa. Se não fosse por esse milagre, ele morreria ali. E esse milagre tinha nome: Santa Hyla. Mesmo à beira da morte, Daven encarou Kajin com um olhar frio e declarou que ele pode até ter vencido aquela luta, mas daqui em diante, Kajin vai ser lembrado apenas como um derrotado e covarde. E aquele deveria ter sido o fim para ele, mas não foi. Algum tempo depois, Daven abriu os olhos, correntes, escuridão e o cheiro de metal no ar. Ele estava preso. Confuso, ele pergunta o que qualquer pessoa iria perguntar nessa situação. Será que isso daqui é o inferno? De repente, um homem gigantesco começou a dar risada, dizendo que ele deveria agradecer por Santa Hyla estar na arena naquele dia. Com todas as expectativas, ela o salvou, mesmo sendo considerado inútil, descartável e impuro. Agora tudo fazia sentido. Ele sobreviveu, mas seu corpo ainda estava destruído. Então o homem se aproximou e fez uma pergunta absurda. Você fez um pacto com o demônio, não fez? Daven ficou em silêncio e o homem continuou. Aquela era a única explicação para um fracassado como ele derrotar Kajin. E não era só isso, até mesmo seus próprios pais confirmaram a história. Naquele momento, Daven entendeu. Eles realmente seriam capazes disso. Mesmo assim, perguntou: será que isso é verdade? E a resposta veio sem hesitação. Sacrifícios foram encontrados, frascos com sangue dele. E então, a acusação final: ele teria sacrificado 300 crianças inocentes em troca de poder. Uma mentira grotesca, mas perfeita demais. Segundo eles, Kajin o apunhalou para proteger a honra da família. E naquele instante, Daven deu risada. Finalmente percebeu a verdade. Ele até poderia derrotar Kajin, mas jamais venceria a família por trás dele. A sua sentença foi decidida. A sua energia mágica de mana seria selada, seus tendões destruídos, e o resto da sua vida seria apodrecendo em uma cela. Sem poder, sem dignidade e sem futuro, o soldado não hesitou. Amaldiçoou seu nome e cortou seus tendões. Selou sua energia de mana e o jogou como lixo em uma cela escura. Dias se passaram, talvez semanas, até que as grades se abriram. A luz entrava e alguém estava vindo. Kajin, com um sorriso distorcido, observa Daven. Então disse: agora sim, você parece estar no seu lugar certo. Ele continuou e se tornou um imperador espadachim, um gênio admirado por todos. E tudo isso graças a Daven, graças ao fracassado. Depois disso, ele foi embora. E como se não bastasse, a comida e a ração entregue para Daven começaram a diminuir. A fome se tornou sua nova tortura. Tossindo sangue, ele pensava: se fosse para morrer, queria pelo menos que fosse com dignidade. Deveria ter morrido naquele dia, na arena. Caído no chão e com o corpo já sem forças, uma dúvida apareceu. E se ele tivesse nascido com 2 braços? E se ele tivesse talento? Ou se ele tivesse a bênção de um deus? A sua vida seria diferente? Será que a sua família o amaria? Ele não queria morrer, ele queria viver. E então, tudo parou. O tempo congelou. E no instante seguinte, ele abriu os olhos. Mas percebeu um detalhe: não era mais uma cela. Um homem gritava com ele. E a primeira coisa que ele sentiu foi dor no braço direito. O seu braço estava lá. Ele não sabia se aquilo era um sonho, mas parecia muito real. Ao olhar para o homem à sua frente, algo dentro dele reconheceu. Aquele homem era da família principal. Mesmo sem saber como, ele tinha certeza. Então, o nome ecoou: Vincent. De repente, memórias invadiram sua cabeça, mas aquilo não parecia um pesadelo. Nada poderia ser pior do que aquela prisão. Então, o que é isso? Um sonho onde ele tem 2 braços? Ou será que é um presente antes da morte? O homem ficou ainda mais irritado, perguntando até quando ele vai fingir que não tá escutando. Então, lançou um ataque com mana. Por puro instinto, Vincent reagiu, bloqueou o ataque e contra-atacou, criando distância. Mas o resultado foi inesperado. O homem foi arremessado para trás por vários metros. Em um completo silêncio, alguma coisa estava errada. Que tipo de corpo era aquele? Rapidamente ele se desculpou, dizendo que a sua mão escorregou. Mas o homem recusou ajuda, chamando ele de pirralho arrogante. Ele ficou dizendo que ele só agia assim por ser da família principal. Furioso, ele jurou que seu filho pisaria nele e provaria que o ramo secundário era superior. Escutando aquilo, Vincent se lembrou do seu antigo pai, o homem que despejou todas as suas frustrações no próprio filho. Antes de sair, o cara deixou um aviso: ele não vai esquecer daquilo, e que Vincent deveria esperar porque vai ter volta. Pela grande assembleia das verdadeiras espadas, e então foi embora. Sozinho novamente, Vincent se sentou, ainda tentando entender se essa maluquice toda aqui é real ou apenas um sonho. Mas então, mais memórias aparecem. A sua mãe morreu dando à luz a ele, e seu pai nunca se importou. As outras crianças o espancavam. Ele era apenas um saco de pancadas. Dos 8 filhos da família Caçu, Vincent era o 7º, fraco, covarde e sem valor. Até mesmo a filha mais nova o fazia chorar, e ele apenas se escondia. Enquanto isso, o ramo secundário da família vivia tentando destruí-lo. E então, a verdade começou a se formar. O protagonista Daven
Daven, de um braço só, agora era Vincent, um inútil, em um novo corpo. De família Simeon, agora para a família Edena. Será que é reencarnação? Ele não conseguia entender. Motivado a procurar respostas, ele acabou encontrando um diário que pertencia ao antigo dono daquele corpo. Página após página, era apenas desprezo, autodepreciação, desespero, e ele havia desistido de tudo. E naquele momento, um pensamento surgiu. Talvez isso fosse obra de Deus. Nos seus últimos momentos, Daven desejava viver. Enquanto isso, Vincent desejava morrer. Então foi por isso que aquele que queria morrer desapareceu, e aquele que queria viver assumiu o controle. Mas então, uma voz ecoou, fria e repentina, dizendo: "Você realmente acredita em algo tão conveniente assim?" Vincent se virou na mesma hora, e o coração disparou. Alguém estava ali, mas quem será? A voz ecoou novamente, fria, afiada, cheia de desprezo, chamando ele de moleque inocente, ou talvez apenas estúpido, perguntando por que ele estava pensando tanto. E então, a verdade é revelada. Essa voz é do verdadeiro dono desse corpo. O coração de Vincent disparou. Em choque, ele perguntou: "Então, você é o verdadeiro Vincent?" Diante dele, uma figura surgiu, olhos roxos, presença esmagadora, e a resposta veio simples: "Está certo." Mas então, ele continuou: "Seu nome já foi Vincent." Mas depois de abrir mão do próprio corpo, ele não precisava mais de um nome. Agora, poderia chamá-lo apenas de Julian. Ainda tentando entender tudo, o protagonista perguntou: "Ué, você não morreu? Como isso é possível?" Julian respondeu com calma. Aquilo era uma revelação, um tipo de poder concedido pelos deuses àqueles abençoados desde o nascimento. Ao perceber isso, Vincent estreitou o olhar. "Então, você é um deus?" Julian sorriu, dizendo sim, com certeza, mas apenas um deus menor. Ele então explicou tudo. Seu plano original era invocar um deus espiritual, mas algo deu errado, e no lugar disso, trouxe Daven. E agora, se quisesse se tornar um verdadeiro deus, iria precisar completar inúmeras façanhas, invocações, e somente ao cumprir todas, ele poderia ascender. Daven ouviu tudo, mas sua resposta foi direta. Ele não se importava. Se aquilo tudo fosse real, então ele havia recebido uma nova vida. E dessa vez, viveria por si mesmo, e não pelos desejos de outra pessoa. Julian não se opôs. Pelo contrário, ele mesmo havia desistido da própria vida, enquanto Daven implorava por uma. E aquele era o resultado. Mas então, seu tom mudou. Julian deu um aviso. A sua energia espiritual estava quase esgotada, e se chegasse a zero, aquele corpo morreria. Daven franziu o rosto, se perguntando se isso é um tipo de ameaça. Ele analisou o próprio corpo. Parecia saudável e forte. Não fazia sentido. Mas então, o ambiente tremeu, e um arrepio gigantesco percorreu a sua espinha. Naquele instante, ele percebeu que havia acabado de irritar um deus. A sua visão escureceu. O seu corpo cedeu. E antes de perder a consciência, ele ouviu a voz de Julian, dizendo: "Agora você entende." Em um silêncio total, escuridão, e então, luz. Julian voltou a falar, dizendo que ele era muito ingênuo e que agora veria a verdade. Um raio atravessou seu peito, e no instante seguinte, as suas memórias invadiram. Não eram dele, eram de Julian. E finalmente, ele entendeu. Vincent não era apenas um covarde e nem um fracassado. Tudo aquilo era uma grande farsa. Enquanto todos o chamavam de lixo, enquanto todos diziam para ele se humilhar na lama, ele observava, aprendia, esperava. Aquele olhar vazio não era desespero, era apenas cálculo. Ele fingia fraqueza, enquanto planejava vingança. Daven ficou chocado. Então esses são os pensamentos de uma criança? 13 anos, apenas 13 anos. E ainda assim tão frio e tão sombrio, tão calculista. Julian deu risada, um sorriso sarcástico, perguntando: "Será que você gostou da minha atuação?" Ele explicou que precisava se esconder, evitar a vigilância da família. Tudo porque ninguém poderia descobrir os conhecimentos que ele buscava. Eram proibidos, e segredos de nível apóstolo. E mesmo depois de tudo isso, o protagonista Daven quase não reagiu. Até que Julian disse o seguinte: "Então, você conhece o grande demônio Daven e o herói Rei Kajin?" Por um instante, tudo parou. A expressão de Daven mudou. Raiva. Pura raiva. "Como você sabe disso?" É revelado que aquilo aconteceu há 500 anos. Julian respondeu com naturalidade. A história registrava tudo. Um espadachim de um braço só, Daven, que teria escapado da prisão, feito um pacto com o demônio e massacrado milhares. Mais de 10.000 vidas foram perdidas, e por isso ficou conhecido como Grande Demônio. Daven ficou sem palavras. Então, 500 anos? Quer dizer que eu estou no futuro? Nada fazia sentido, mas o pior ainda estava por vir. A família Simeon havia reescrito tudo. O homem traído virou um monstro, e o traidor um herói. Daven apertou os punhos. Seu corpo tremia de raiva. Ele lembrava de tudo. Ele morreu sozinho na prisão. Enquanto isso, Kajin se tornou o imperador da espada, e agora era lembrado como um rei-herói. Uma mentira, uma distorção completa. Enfurecido, Daven golpeou o chão, amaldiçoando aquela família, mas Julian apenas deu risada, zombando dele, dizendo que na história, o grande rei-herói Kajin era o melhor amigo do grande demônio, que o amava profundamente. Julian provoca, dizendo que essa história é muito bonita. Você não acha? Daven perde
perde a paciência, mandando ele fechar a boca. Aquilo era absurdo, mentira, tudo mentira. Julian inclinou a cabeça. Então, você realmente é daquela época? A resposta foi imediata. Sim. Julian sorriu novamente, chamando ele de velhote, e disse pra ele não se importar tanto. Afinal de contas, a história sempre é escrita pelos vencedores. David ficou em silêncio, e então pensou que tipo de mundo cria uma criança assim. Sem escolha, ele pediu: continue com a história. De acordo com os registros históricos, o rei-herói engoliu suas lágrimas e se uniu ao maior herói da época, o seu melhor amigo, o Imperador da Espada Solar, para derrotar o grande demônio. David franziu o rosto, perguntando: quem? Julian pareceu surpreso. O nome era Alan, um ancestral da família Adena, e naquele instante, uma memória voltou. Um garoto arrogante e irritante, mas cheio de admiração. Aquele garoto um dia disse que queria ser como ele, e agora ele havia se tornado patriarca de uma grande família. Mesmo sendo jovem, Alan não era apenas um talento qualquer. Ele era amigo de David, mas mais do que isso, seu discípulo. Tudo o que sabia, aprendeu observando, sozinho. Mesmo depois da queda de David, Alan continuou ao seu lado. Visitava a prisão diversas vezes e sempre dizia a mesma coisa: David não havia cometido crime algum e que nenhuma autoridade poderia vencer a verdade. Ele jurou, não importava quanto tempo passasse, ele iria restaurar sua honra. Mas depois disso, ele nunca mais voltou. Julian continuava com a história, dizendo que Alan se tornou o primeiro patriarca da família Adena e antes de morrer, ele deixou uma missão passada por gerações: superar a família Simeon e descobrir a verdade. Ao ouvir aquilo, David ficou em silêncio. Será que é coincidência? Não. Aquilo era grande demais para ser apenas coincidência. Ele abriu os olhos lentamente e afirmou: não, isso não é coincidência. Talvez ele não soubesse de tudo ainda, mas uma coisa era certa: Alan abandonou sua antiga linhagem, criou a família Adena com o único propósito: restaurar a sua honra. E agora, o destino colocou ele aqui, na linhagem de Alan. David respirou fundo e então perguntou: se ele completasse essa missão, Julian realmente se tornaria um deus verdadeiro? E a resposta veio imediata: sim. E mais do que isso, quando ele ascendesse ao novo nível, poderia conceder uma bênção absurda. Era um acordo perfeito. O protagonista fechou os olhos por um instante e, em silêncio, agradeceu àquele velho amigo que ainda lutava por ele, mesmo após 500 anos. Mas agora era sua vez. Ele vai dar continuidade à sua missão e esmagaria a família Simeon. E dessa vez não vai ser traído, e vai ser aquele que vai pisar naquela maldita família mentirosa, como membro da família Adena. Do lado de fora do castelo, Julian apareceu novamente e perguntou: onde é que esse velho pensa que vai? O sangue de David ferveu na hora e mandou ele parar de ficar chamando ele assim. Mas Julian não recuou. E se ele veio de 500 anos atrás, então era óbvio. Ele era muito velho. Irritado, David decidiu apenas ignorar, fingindo confusão. E disse que tinha esquecido toda aquela história de antes. E Julian vai ter que explicar tudo de novo. Então Julian fica dizendo que ele já tá caducando e promete não usar mais o termo velhote. Então naquele momento, o grito ecoou. O treino havia começado, e não muito longe, duas espadas colidiram, revestidas de mana. David observou curioso. Como será que seriam as artes marciais de agora? Depois de 500 anos, quanto elas mudaram? E os descendentes de Kajin, o quão fortes eles teriam se tornado? Mas então seu corpo falhou. Pesado, a sua visão escureceu, e no instante seguinte, ele caiu. Ao perceber, ele entendeu a situação. Esse corpo aqui é horrível, fraco e instável. Desmaiava com facilidade. E pior, se não usasse mana para sustentá-lo, não conseguia nem viver normalmente. Mas então algo mudou. Um fluxo de mana. David arregalou os olhos e gritou: Julian! E sem resposta ele chamou de novo, até que Julian finalmente apareceu sonolento, como se tivesse acabado de acordar. Perguntou o que era. Irritado, David foi direto ao ponto, porque aquele corpo nunca treinou esgrima. Julian pareceu confuso e disse que o garoto tinha uma condição, algo que o impedia. Ele nasceu assim. A resposta foi como fogo. David se irritou, falando que isso é impossível. Seu olhar ficou sério. Aquele corpo possuía algo raro, um exoesqueleto celestial. Então por que ele nunca treinou? Julian não faz ideia do que aquilo significava e perguntou para que isso é tão importante. David respirou fundo e começou a explicar. A mana pode ser armazenada em qualquer parte do corpo. Normalmente fica concentrada no coração, mas com um tipo de exoesqueleto celestial, isso muda. Você pode armazenar mana nos ossos, e isso multiplica o potencial, muito além do normal. Julian ainda não parecia entender, então David explicou melhor. Kajin, o grande rei-herói, também tinha isso. Isso é uma grande ironia, porque David acabou de renascer em um corpo semelhante ao do homem que o matou. Mas aquele mundo 500 anos depois era ainda mais estranho do que ele imaginava. Julian então começou a explicar o método atual. Ele disse que agora as pessoas não armazenam mais mana no corpo. Elas usam imagens, visualizações, cada uma chamada de estrela. Isso define o nível de um lutador. O método antigo foi abandonado completamente, talvez até perdido. Escutando isso, David entendeu. Era uma forma de evitar riscos. No passado, mais da metade
metade dos guerreiros morria e seus corpos simplesmente explodiam. Mas para ele isso não importava. Sem hesitar, ele começou, puxou mana direto para o coração. Julian entrou em desespero, perguntando se ele está maluco. Mas Daven manteve a calma. Seu coração era forte e se ele quisesse se tornar mais forte, precisava arriscar. Mas então Julian percebeu uma coisa. A mana estava fluindo de forma errada, totalmente fora do padrão. Então ele perguntou se ele não conhece a fórmula do circuito. Daven soltou um suspiro irritado e chamando Julian de barulhento, perguntando se essa tal fórmula realmente existe. Julian respondeu sem hesitar que é claro que existe, mas Daven apenas ignorou. Na época dele, ninguém seguia fórmula alguma. Eles apenas sentiam e seguiam um fluxo de mana e se falhassem, o circuito iria se distorcer e explodia. Simples assim e perigoso. Julian ficou em choque e as pessoas simplesmente morriam. Daven respondeu com naturalidade. Cerca de metade acabavam perdendo a vida, ou seja, metade sobrevivia. Um sorriso leve surgiu em seu rosto, falando que essa é uma probabilidade até que aceitável, você não acha? Julian perdeu a paciência, chamou aquilo de insanidade e fala que ele não pode agir assim, só porque esse corpo não pertence originalmente a ele. Mas isso apenas faz Daven pensar. Se é assim, então por que ele recusou um corpo tão valioso? Esse corpo era muito especial, coração forte, circuitos de mana estáveis. Com o treinamento certo ele teria se tornado extraordinário, mas havia um problema, um corpo saudável que precisa de uma mana suficiente para se sustentar, mas isso é em pessoas normais, e esse corpo em específico não tinha. Daven fez o cálculo rapidamente. Se nada mudasse, Vincent teria morrido antes mesmo de chegar na fase adulta. Meditação poderia até atrasar, mas não evitar. O tempo restante era 10 anos, apenas 10, mas para Daven isso não era pouco. 10 anos foram exatamente o tempo que ele passou apodrecendo naquela maldita prisão. Foram longos 10 anos sendo consumido pela dor, pela fome e pelo desespero, e ainda assim ele sobreviveu. Então agora, para ele, esses 10 anos eram mais do que o bastante para mudar até mesmo o mundo. E de repente, alguém bate na porta. Uma voz aparece chamando pelo jovem mestre, querendo saber o que ele tá fazendo aí dentro. Daven não respondeu. A porta se abriu à força. Um servo entrou e congelou. O quarto estava destruído. Ele deu uma olhada ao redor confuso, perguntando por que o jovem mestre havia feito tudo aquilo. Daven se levantou lentamente e perguntou: "Por acaso você é meu servo?" O rapaz respondeu irritado: "Claro que sim, quem mais seria?" Naquele instante, memórias vieram à tona. O nome dele é Wilson. Daven reconheceu na hora. Era um homem que, segundo Julian, morreria em 3 anos. Por um breve momento, ele até sentiu pena, mas logo ele lembrou que não liga pra isso, e sem dizer muito, jogou suas roupas em direção a ele e ordenou: "Lave tudo. E também limpe o quarto." Wilson ficou confuso. Aquilo não era muito normal. Vincent nunca agiu assim. Ele começou a questionar, tentando entender o que havia acontecido. Chegou até a suspeitar de magia negra e disse que vai denunciar aquilo imediatamente ao mordomo e ao patriarca. Daven observou, achando interessante. Mesmo sendo um servo, ele falava com tanta arrogância. Então respondeu apenas dando mais trabalho. Até porque essa é a função dele. Wilson perdeu a paciência e disse que odiava aquilo e perguntou se estava ali apenas para limpar a bagunça. A resposta veio direta. Essa é a obrigação dele, porque ele é um servo. Simples assim e óbvio. Mas então Daven pegou as roupas de volta e disse que se ele não fizesse, resolveria sozinho. Wilson ficou sem entender nada, perguntando o que ele vai fazer. A resposta foi fria. Ele vai até o mordomo, pedir roupas novas e também falar que tem um certo servo por aí se recusando a trabalhar. Aquilo foi mais do que o bastante. Wilson travou. Irritado, mas pressionado, pegou as roupas de volta e concordou, limpando tudo e lavando tudo. Daven observava. Mesmo com a personalidade fraca de Vincent, um servo jamais deveria agir assim. Aquilo era proposital, um teste, e Julian confirmou. Se ele cuidasse corretamente daquilo, provaria seu valor, como o 7º jovem mestre da família Adena. E não só isso, Wilson supostamente fazia parte de uma gangue e já havia matado pessoas. Julian perguntou o que eles fariam. Então de repente Daven se lembrou de uma coisa e deu risada. Assassinos de verdade tinham presença, e Wilson não tinha nada disso. Era só um delinquente patético. Julian ficou em silêncio, e então percebeu. Talvez não tivesse invocado apenas alguém forte, mas algo muito mais perigoso. Algum tempo depois, Wilson voltou e disse que havia terminado. Tudo limpo. Daven agradeceu, mas então ele deu uma nova ordem. Queria uma espada de madeira, 1 metro de comprimento, cerca de 500 gramas, e feita de partes com madeira defumada. Havia várias no depósito da família. Wilson ficou zombando, perguntando o que vai acontecer se ele recusar. Daven se levantou muito calmo e apenas respondeu que ele vai apenas pessoalmente e aproveitaria para conversar com os guardas do depósito, artistas marciais de elite, leais à família principal. Wilson ficou ainda mais incomodado com esse moleque, mas então agarrou seu ombro. No instante seguinte, tudo girou. Seu corpo foi levantado e lançado contra o chão por uma criança. Daven soltou um leve suspiro e disse que foi apenas instinto e reflexo, velhos costumes. Ataques pelas costas sempre aconteciam. Wilson ficou sem reação. Ele nunca tinha visto o jovem mestre agir dessa forma antes. Daven apenas avisou que era melhor
melhor se acostumar. Mas no fundo, o protagonista sentiu o preço dessa jogada. Aquele corpo frágil mal suportava seus próprios movimentos. Wilson se levantou furioso, pronto para devolver na mesma moeda. Mas então, olhou nos olhos de Daven e congelou. Havia algo ali, algo muito errado. De forma sombria, o protagonista pergunta: tem mais alguma coisa a dizer? A pergunta veio baixa e pesada. Wilson gaguejou, engoliu seco de medo e mudou completamente de tom. Ele falou sobre a espada, 1 metro, madeira escura, e Daven apenas ficou encarando e se lembrou de uma coisa. Ele não tinha acabado de se recusar a fazer esse pedido. Wilson ficou resmungando e disse que não queria, mas no fundo, não recusou completamente. Ele saiu batendo a porta, mas um segundo depois ele abriu novamente, constrangido, e disse que o vento havia fechado, e que não foi ele na intenção de provocar. Daven ficou satisfeito. Isso é uma pequena melhora. Ao mesmo tempo, Wilson caminhava, irritado, mas determinado, que da próxima vez ele não perderia e vai mostrar para aquele moleque quem ele realmente é. Pouco tempo depois, Wilson voltou, com a espada em mãos, e no olhar quase dava para ver. Ele esperava algum tipo de elogio, mas Daven não disse nada, apenas olhou para a espada e então falou: eu conheci alguém que perdeu um braço direito. A sua voz ficou mais baixa. Aquele homem sofreu mais do que qualquer um. Ele teve um final miserável. Wilson ficou sem reação e não entendeu nada. Apenas entregou a espada e saiu em silêncio, confuso, desconfortável. E sozinho novamente o protagonista apertou o cabo da espada. Aquilo não era o bastante. Ele precisava de treino real. Sem perder tempo, ele seguiu direto para o campo de treinamento. Diante dos bonecos, ele começou golpes rápidos e precisos, cada movimento calculado, mas bastaram poucos ataques para seu corpo falhar. A respiração ficou pesada, as pernas trêmulas. Mesmo assim, um pensamento apareceu. Aquele corpo nasceu para lutar. E então, do nada, o boneco à sua frente se partiu ao meio. Houve um grande silêncio, mas logo foi quebrado por uma voz. Um garoto apareceu, debochando. Disse que aquilo dali não era treino. Ele só estava vendo um idiota balançando a espada. E então ele se apresenta: Raven Adena. O protagonista permanece calmo. Enquanto isso, Julian explicou: Raven era um parente distante e, mais do que isso, o favorito para vencer a Assembleia das Espadas Verdadeiras, uma competição entre os jovens do clã, e o vencedor iria ganhar o direito de enfrentar um membro direto da família Adena, ou seja, o protagonista Vincent. Raven se aproximou lentamente, disse que veio ver com os próprios olhos se aquilo era verdade, se Vincent realmente valia a pena. Então ele provoca, perguntando onde é que ele vai se esconder. Afinal de contas, ele é um idiota, porque na Assembleia não se usa espada de madeira. Daven respondeu sem hesitar: um verdadeiro artista marcial não tem medo de lâminas. Raven deu risada, chamando o rapaz de arrogante, dizendo que ele só falava assim por ser da linhagem principal. Mas o protagonista não recuou. Pelo contrário, ele corrigiu. Disse que Raven deveria aprender a falar com dignidade. Até mesmo insultos precisam de classe, porque na vida dele, mesmo com um braço, ele foi respeitado por todos. E agora, um pirralho loirinho chega para destruir bonecos apenas para se exibir. Aquilo era vergonhoso, como artista marcial e espadachim. Então ele finaliza, falando que o pai dele claramente falhou em educá-lo. E no instante seguinte, Raven avançou. A lâmina subiu e parou no pescoço de Vincent. Ele não perdoa ninguém que insulta seu pai. Julian avisou rapidamente que Raven era um lutador de 2 estrelas e possuía uma característica poderosa: homem de aço, uma bênção que fortalecia a força física. Mas Daven não estava preocupado. Na verdade, estava muito irritado. Raven não acabou herdando apenas a força do pai, mas também os seus piores hábitos: imaturo e arrogante, sem disciplina. Então, o protagonista toma uma decisão. Ergue sua espada de madeira, aproxima ainda mais a lâmina, como se estivesse brincando com ele. Mas no momento seguinte, algo mudou. O corpo de Raven congelou, com confusão e medo. Ele pensa que o garoto Vincent não deveria ter mana, muito menos saber utilizar imagens. E mesmo assim, havia algo ali, algo errado. E também perigoso. O protagonista Daven abaixou a espada lentamente, dizendo que se ele já estava com medo de uma lâmina de madeira, então não deveria nem pensar em enfrentá-lo. Lá na Assembleia das Espadas, Raven cerrou os dentes de raiva. Aquilo deixou ele ainda mais irritado. Gritando, ele avançou, perdeu completamente o controle. Julian entrou em pânico, mandou o protagonista fugir, mas Daven permaneceu imóvel, muito calmo e posturado, até que uma mão apareceu e segurou Raven, impedindo o ataque. Furioso, ele gritou. O outro espadachim conta que eles não podem lutar, e se ele machucasse Vincent agora, ele teria uma desculpa perfeita para fugir da Assembleia. Ele conta que isso não vai terminar aqui. Eles vão resolver no Coliseu. E antes de sair, ele deixou uma última provocação, chamando ele de covarde, e foi embora.
Julian não entendeu nada e perguntou por que provocar alguém assim. Aquilo poderia ter acabado muito mal, mas o protagonista David respondeu com calma. Ele só estava ensinando uma lição para uma criança malcriada, e então provocou de volta. Talvez Julian devesse ter invocado o Rei dos Espíritos em vez de alguém como ele. E pouco depois, folheando um livro, Vincent encontrou uma foto antiga, uma lembrança da infância. Julian rapidamente manda ignorar e disse para focar, e então começou a dar uma explicação, as características e as bênçãos. Aquele loirinho lá chamado Raven possuía a habilidade Homem de Aço, uma habilidade concedida pelo Rei dos Anões, voltada para resistência e poder bruto. Quanto mais evoluía, mais caminhos se abrem, uma espécie de evolução contínua e infinita, uma árvore de poder. David ouviu tudo e entendeu rapidamente. Aquele mundo era diferente, muito mais estruturado, muito mais perigoso. Se quisesse sobreviver, precisaria se adaptar e evoluir rápido. E sem perder tempo, ele voltou ao treino. Golpe após golpe, mesmo fraco, mesmo instável, ele continuava. Mas ao redor, as pessoas começaram a rir, zombando dele, que diziam que ele só estava usando a mão esquerda, que mal conseguia atacar 2 vezes, antes de ficar exausto. Para eles, aquilo era muito patético, até que uma voz cortou o ar, fria, cheia de autoridade e presença, mandando que todos calem a boca. Esse era Merlin, vice-comandante das Espadas Brancas. Ele encarou os homens e perguntou o que havia de engraçado em ver um jovem mestre treinando. Imediatamente, todos se calam, pedindo desculpas e voltam ao trabalho. Por fora, respeito, mas por dentro, Merlin pensava o mesmo desse moleque. Ele não tem coragem de falar, mas fica pensando que essa cena é vergonhosa. Um herdeiro da família Adena balançando uma espada sem nenhuma habilidade, sem energia mágica de mana, sem talento aparente e um completo fracasso. Julian ficou preocupado, dizendo que o protagonista estava chamando muita atenção, mas David não se importava. Ele já estava muito acostumado com isso. Durante toda a sua vida, ele sempre foi menosprezado. Ninguém acreditava que um homem de um braço só derrotaria a Espada da Tempestade. Mas ele conseguiu, transformando zombaria em aplausos. Ele conta que vai fazer isso de novo. E então, uma voz surgiu atrás dele. Alguém ofereceu uma poção avançada de recuperação, dizendo que ajudaria bastante no treinamento dele. O homem então se apresentou como Merlin. E então o protagonista fica meio desconfiado, perguntando por que ele tá ajudando agora, se antes estava apenas dando risada. Merlin foi honesto, disse que realmente estava, mas então viu os olhos dele. Havia foco, havia determinação, e ele percebeu que alguém que dá risada demais acaba sendo a verdadeira piada. Um pouco em dúvida, o protagonista pega a poção e respondeu: "Vou me lembrar do seu nome." E depois ele agradece, dizendo que iria conseguir continuar treinando sozinho. Enquanto se afastava, Merlin observava em silêncio. Aquele jovem mestre havia mudado. Talvez as coisas finalmente podem começar a ficar interessantes. O dia inteiro, Vincent ficou treinando, sem parar, golpe após golpe, até os músculos queimarem, até os braços falharem. E depois disso ele sentava, bebia a poção e recomeçava tudo de novo. Naquela noite ele estudou sobre energia mágica de mana e suas características, atributos e treinou tudo equilíbrio. Aprimorou o corte e pouco a pouco começou a entender novamente a mana, e a sensação era familiar, quase igual à sua vida passada. O caminho da espada sempre começa da mesma forma, pontos, linhas e fluxos. Tudo se conecta de algum jeito para formar uma habilidade. Então ele avançou, controlando toda a força em um único golpe, e com um grande crack, o boneco se partiu ao meio. Ele conseguiu, finalmente. Seu domínio básico estava completo. Na manhã seguinte, Wilson reclamava sozinho, resmungando que esse jovem mestre mimado deveria ser um galo, por pedir comida às 5 da manhã. Mas olhando para a bandeja, ele teve uma ideia de uma pequena provocação. Ele entrou no quarto e disse que o café da manhã estava pronto. Mas no instante seguinte, o protagonista percebeu. A bandeja estava bagunçada e faltava comida. E sem sequer levantar a voz, ele comentou: se fosse para roubar, pelo menos deveria limpar a boca antes. Wilson travou de medo. Então Vincent continuou falando que talvez estivesse dando muita liberdade para ele. Mas isso não significava que Wilson podia ultrapassar os limites. Wilson tentou reagir, dizendo que já foi um delinquente, que matou pessoas. Mas David apenas ficou zombando. Caramba, isso era para me deixar com medo? Por dentro, o protagonista já sabia. Governar pelo medo é muito fácil, mas medo não cria lealdade, nem respeito verdadeiro. Era por isso que ele não esmagava Wilson apenas utilizando força, e sim a moral. E então, Wilson percebeu algo assustador: telepatia. Vincent já conseguia utilizar mana. O protagonista então falou calmamente que Wilson deveria abandonar o orgulho e ficar ao lado dele, porque em breve terá que servi-lo de qualquer jeito. E quando esse dia chegar, teria que escolher entre medo e lealdade. Após sair, Wilson tentou agir normalmente. Disse a si mesmo que não tinha sentido pressão alguma, mas a verdade estava estampada no seu rosto. A aura fria de Vincent quase fez ele perder o controle do próprio corpo. Mais tarde, Merlin está fazendo
fazendo patrulha no campo de treinamento e percebeu algo estranho. Vincent havia chegado ainda mais cedo, então ele já foi embora. Mas então ele viu um boneco partido ao meio. Merlin congelou, interessado, percebendo que aquilo parecia o corte de uma espada real, mas não fazia sentido. Na última vez, Vincent ainda treinava com madeira. Então como ele evoluiu tanto em pouquíssimo tempo? Merlin começou a suspeitar que tipo de arte marcial aquele garoto estava aprendendo. O protagonista sempre reclamou da vida passada por ter apenas um único braço, e agora que tinha os dois, ainda lutava utilizando apenas um. Ele se pergunta se aquilo era intencional ou apenas hábito e costume. Enquanto isso, Vincent se trocava em seu quarto. Wilson dobrava as roupas em silêncio, muito mais obediente do que antes. Até Julian percebeu e ficou zombando, falando que aquele cara finalmente tomou jeito. Mas então, Vincent analisou as roupas e percebeu algo estranho. O tecido era barato, algodão pintado de baixa qualidade. Aquilo não fazia nenhum sentido. Um descendente direto da família Athena não deveria utilizar roupas assim. Por algum motivo, a comida também era muito ruim, muito abaixo do orçamento disponível. Em outras palavras, alguém estava desviando dinheiro. Mas logo essa suspeita mudou de direção quando Wilson perguntou o que era esse tipo de tecido que o protagonista havia falado. Então ficou mais do que claro. Wilson não era o responsável. Alguém acima dele estava roubando. Enquanto isso, Raven está treinando furioso em seu quarto. As palavras do protagonista ainda não saíram da sua cabeça. Aquela frase: "Você está com medo de uma espada de madeira?" A humilhação queimava. Então ele começou a golpear o ar. Com toda a força ele gritou: "Seu maldito, você vai ver quem é que está com medo." Mas naquele instante, toque toque, a porta se abriu e alguém entrou. Era seu pai, observando o treino com um olhar satisfeito. Cada golpe carregava raiva e frustração. E então ele falou que não restava muito tempo até a Assembleia das Verdadeiras Espadas. E se quisessem escapar da pobreza, da humilhação e da posição miserável de um ramo secundário da família, Raven precisava vencer Vincent. Segurando o braço do filho com força, ele declarou que Raven vai se tornar o primeiro membro do ramo secundário da família a superar a família principal, custe o que custar. E em silêncio, Raven abaixou a cabeça e respondeu apenas: "Sim, senhor." Mais uma vez, um pai depositava todos os seus sonhos sobre o próprio filho, porque se Raven vencesse, a sua família poderia voltar ao topo. Com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais um capítulo, que a continuação já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.